Olá, querido educador, como vai? É um prazer estarmos juntos aqui para o lançamento do nosso novo material, a nova edição do material dos anos iniciais. E nós estamos então nesse momento com uma novidade que logo logo vai chegar aí para vocês com o material do primeiro ano. E como a gente já falou para vocês, nós estaremos aí organizando várias gravações, vários momentos interativos com os nossos autores, mostrando um pouquinho para vocês das novidades que vão acontecer, que vão aparecer aí nesse novo material por componente também. E o interessante é que nós estaremos junto com os autores. E nada melhor do que eles para tirarem as dúvidas, para contar essas novidades e falar um pouquinho mais do que vai acontecer, do que você, professor, poderá encontrar quando abrir essa nova edição dos materiais. E, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade e também por vocês estarem junto conosco aqui nesse momento. E vale a pena lembrar também para você, professor, que ainda não assistiu a live de apresentação, né, a gravação que nós fizemos inicialmente apresentando tudo o que vai aparecer de novo para você ao longo dessa nova edição. Então, o primeiro vídeo a gente mostrou para vocês ali todas as novidades, não só do livro do professor, mas também do livro do aluno, que você vai encontrar no portal. Enfim, se você ainda não conseguiu assistir, vale a pena você voltar lá, assistir tudo que a gente colocou para você lá de novidade. E agora a gente vai começar então conversando um pouquinho mais sobre o componente de geografia. Para quem gosta de geografia, a gente está aqui com duas participantes muito especiais e eu gostaria de apresentar para vocês a professora Uda Raquel. Olá, professora Uda, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Prof. Vivian? Oi, professores do primeiro ano. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, professora Uda, seja muito bem-vinda. É um privilégio estar aqui compartilhando desses momentos com você. E Obrigada. também gostaria de apresentar aqui a professora Thais. Olá, professora Thais, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, professora Vivian. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do componente curricular de Geografia. É isso aí. Essas meninas super especiais, professora Uda, professora Thais, que têm trabalhado assim de maneira muito especial no componente de geografia e vem trazendo para a gente aí todas as novidades para essa nova edição. Interessante é que a professora Thais, ela vem agora nessa nova edição compor a equipe junto com a professora Uda, que antes ela estava, né, professora Uda, escrevendo sozinha e agora tem uma companheira aí que veio para somar, para compartilhar também novas ideias e para deixar esse material muito mais legal, muito mais divertido, né? Com muito mais novidades, não é isso mesmo, professora Uda? Sim, perfeito. É realmente uma alegria agora ter uma colega, né, a Thais, para escrever comigo. E realmente o material ganha uma cara nova, né? O livro está realmente lindo, vocês vão amar. Isso mesmo. E, professores, olha, o que é interessante também, nessa nova edição, sempre nós, é óbvio que quando a gente trabalha com material, aquilo que foi bom a gente sempre aproveita, mas para essa nova edição, a professora Uda e a professora Thais têm se esmerado bastante nesse trabalho e elas têm feito realmente uma construção muito nova mesmo. Uma porque, né, professora Uda e professora Thais, a gente percebeu que com a reorganização da BNCC e o fechamento dela, muitos objetos de conhecimento, eles tiveram um reposicionamento, uma reorganização e uma nova forma de se apresentar. Então, com isso, também houve a necessidade da gente pensar diferente para o componente de geografia. E nessa perspectiva da nova edição, justamente isso que aconteceu. A construção ela vem toda diferente, com uma carinha nova, com uma nova abordagem. É isso mesmo, não é, meninas? Sim. Isso mesmo. É isso aí. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais especificamente sobre o componente, então, de geografia, alguns pontos importantes para você, professor, para você, professora,
compreender um pouquinho mais, e quando você abrir o material de geografia, você então vai poder entender um pouquinho mais os objetivos desse componente, como as autoras pensaram na perspectiva metodológica do componente. Olha, o que não pode faltar para o ensino de geografia, quais são as habilidades essenciais que precisam ser formadas nos alunos dessa faixa etária, né, para o primeiro ano e para os alunos que vão para esse segmento aí dos anos iniciais. Então, existem algumas características que são, assim, muito específicas para esse componente. E a gente vai, então, conhecer um pouquinho disso, um pouquinho do que as autoras vêm trazendo para a gente. Professora Uda, começando, então, falando mais especificamente desse componente de geografia, uma das coisas bem importantes que a gente percebe é justamente essa importância do conhecimento geográfico. Dentro dessa perspectiva, para os alunos que estão aí ainda em fase de alfabetização, nesse processo de adquirindo, né, novos conhecimentos nessa nova fase que eles estão adentrando aí dos anos iniciais, comenta um pouquinho para a gente, então, qual é essa importância, então, do conhecimento geográfico para essa fase? Sim, Prof. Vivian. Esse período escolar, né, do primeiro ano, ele é um período de alfabetização, de letramento, e é muito importante que nós pensemos que todas as áreas do conhecimento, todos os componentes, eles dão a sua contribuição para a leitura de mundo. E a geografia, ela é incrível. Além da gente gostar de geografia, né, a Prof. Vivian tinha falado, quem gosta de geografia, né, vai gostar dessa conversa, mas até para quem não gosta de geografia, a gente reconhece a importância do olhar espacial, de eu me posicionar, de eu me entender nos lugares que eu ocupo, onde eu moro, onde eu estudo, as ruas onde eu transito, e a área do conhecimento, o componente curricular que dá a formação com essa habilidade é a geografia. Então, realmente, as crianças, desde pequenininhos, eles vão se ambientando, né? Primeiro na sua casa, depois no relacionamento com os amigos, na sua rua. E assim que quando eles vão para a escola, eles já têm um ambiente bem mais amplo e como situar-se nestes ambientes e como entendê-los e como contribuir para que eles se tornem melhores, essa é a função do componente curricular da geografia. Então, realmente, é muito importante. E quando a gente fala, Prof. Uda, dessa questão da interação, né, das ciências humanas, geografia, então, ela de fato se relaciona com outros componentes, não se relaciona? Como que isso pode se tornar mais visível quando a gente pensa especificamente, né? Você falou dessa questão espacial, desse relacionamento com o ambiente. Então, é possível perceber essa integração de geografia com outras áreas também? Sim, sem dúvida é possível perceber. Quando o professor estiver com o livro em mãos, se ele comparar as disciplinas de geografia, história, ciências, matemática, é bem possível perceber a interação que existe entre as áreas do conhecimento. Nós, especificamente, a geografia, que faz parte da área de ciências humanas, interagimos muito com história. Então, a BNCC fala que o raciocínio espacial ele é construído junto com o raciocínio temporal, que é trabalhado no componente curricular História, porque ao olharmos para uma determinada paisagem, quer seja ela natural ou ela seja composta mais por elementos culturais, né, construídos pelos seres humanos, a gente vê ali o tempo histórico transcorrendo nos elementos daquela paisagem. Então, existe sim essa interatividade, ela está presente na nossa vida e ela está presente no livro didático, nas orientações ao professor, e vocês realmente vão gostar de perceber como isso acontece, e o aluninho também vai gostar, ele vai crescer conseguindo perceber mais amplamente como que acontecem essas relações espaço-temporais. E, Prof, é interessante, né, a gente que acompanhou ali esse processo de construção e tudo mais, é interessante observar como é importante a gente sempre partir
da vivência, das experiências do aluno, desse conhecimento que ele tem, do espaço onde ele está, para que essa visão ela possa se ampliar. Por que é importante a gente partir desse princípio, quando a gente fala da criança, dessa faixa etária, e como lidar com esses ambientes que realmente fazem parte do dia a dia dela? Sim, eu gostaria que nós olhássemos o primeiro slide, porque nós preparamos, professor, para que você possa ver alguns aspectos realmente que evidenciam a importância do conhecimento geográfico. Já falamos um pouquinho dos aspectos gerais, da importância da alfabetização e do letramento geográfico também, junto com a língua portuguesa e as demais disciplinas. Falamos da interação das ciências humanas. Agora eu gostaria de mostrar 2 fotografias para vocês, perceberem como que o aluno enxerga isso. Eu estou comparando aí 2 cidades, uma é Breves, em Marajó, no Pará, e a outra é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que a geografia é a ciência do olhar, e nós que enxergamos, nós temos realmente um grande privilégio de poder perceber as paisagens diferentes, e coisa que as pessoas que têm deficiência visual eles não conseguem. Para eles aprender geografia é algo só pelo tato, pelo ouvir, é muito difícil, mas a geografia é a disciplina do olhar. Então a criança desde pequenininho, quando ele começa, né, a acessar a escola, enfim, ao conhecimento sistematizado, ele vai sendo direcionado a ter um olhar diferenciado sobre as paisagens. Então, se nós olharmos Breves, por exemplo, a gente vê no primeiro plano da foto um rio, a gente vê uma cidade atrás, na paisagem da cidade a gente vê elementos culturais, que são as casas, os prédios, e a gente vê alguns elementos naturais, como árvores, né, que também, junto com o rio ali, estão compondo os elementos naturais. E o aluno, então, orientado, claro, com uma intencionalidade do professor, ele vai observando a sua paisagem, o seu lugarzinho. E aí, se ele for comparando com outros lugares, ele vai perceber que cada lugar é único, tem as suas características. Assim como se nós compararmos Breves com Santa Maria, veremos que Santa Maria, pelo menos nesse ângulo da paisagem, a gente não vê um grande rio. O relevo de Santa Maria é diferenciado, porque a gente consegue observar morros ali ao fundo, né, no último plano da paisagem. Então, esse trabalho intencional do olhar geográfico, ele precisa ser feito desde as séries iniciais. E o primeiro ano trabalha isso de uma maneira bem interessante, observando as paisagens, e aí já se aproveita para trabalhar os conceitos fundamentais da geografia, como o conceito de paisagem, por exemplo, né? Que essas 2 aí que nós estamos observando e podemos identificar, né, semelhanças e diferenças entre elas. Muito legal, prof. Podemos falar do conceito de identidade? Sim, claro, vamos lá. Então, a identidade, a construção da identidade espacial é um outro aspecto fundamental do conhecimento geográfico. E como se constrói? Geograficamente, exatamente através dessa observação dos espaços, dos ambientes onde eu vivo, dos elementos que os compõem. Assim a gente vai se identificando com aquele espaço. E quando eu conheço outros espaços, ou por um conhecimento presencial, ou por eu olhar fotografias, ou por assistir documentários ou vídeos, realmente eu vou percebendo melhor o meu lugar, porque daí a gente se volta, não é, para o lugar da gente, e começamos então a identificar coisas, aspectos que antes a gente não identificava. Então a geografia também serve para a construção da identidade. Então, ainda dentro dos aspectos principais, né, do conhecimento geográfico, existem princípios de análise espacial que estão inseridos de uma forma ainda muito principiante no livrinho do primeiro ano, mas que o professor já vai trabalhando, como, por exemplo, o princípio chamado de localização. A geografia é a ciência dos lugares, então sempre a gente trabalha perguntando onde aconteceu tal situação geográfica, onde ocorreu tal fenômeno natural, qual é a sua cidade, qual é o seu bairro, qual é a sua rua. E
E esses princípios, então, eles vão sendo aplicados gradativamente à medida que os estudos de geografia vão se aprofundando. É um aspecto muito importante do conhecimento geográfico. Certo, Prof. Uda. É muito legal esses conceitos que você colocou até agora, mas algo interessante também é que vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui dentro desse aspecto relacionado ao componente específico de geografia, é com relação a uma das ferramentas essenciais dentro desse componente, que é a cartografia. A cartografia. Então, cada área do conhecimento tem as suas ferramentas, e a geografia tem a cartografia. Entender mapas é algo misterioso para muitas pessoas que não tiveram uma boa experiência com a geografia na escola. E também, talvez, nós possamos pensar assim, para que mapa se eu tenho aplicativos no celular que me levam a qualquer lugar? Mas os mapas ainda continuam tendo o seu valor, até porque os princípios usados nos aplicativos, eles ainda são os mesmos lá das origens do conhecimento cartográfico, das coordenadas geográficas, ainda lá do século XVI. Mas como que a geografia vai trabalhar a cartografia no primeiro aninho? A ideia, o que a BNCC prevê, é que esses princípios iniciantes assim do ensino da alfabetização espacial, da relação da criança com o ambiente ao seu redor, eles vão sendo construídos já desde a educação infantil, e aqui no primeiro ano vai se aprofundando. Eu coloquei essas figuras aí para a gente pensar, por exemplo, que se nós olharmos este mapa que está na esquerda da tela é algo realmente muito complexo, até para um adulto. Mas se a gente tiver na mão um celular, se a criança tiver um celular com um aplicativo de localização, ela é capaz de dar conta das informações que ali estão. Mas a geografia vai contribuir para que a criança consiga desenvolver um olhar espacial, não somente no lugar onde ela está presente, mas também sobre outros lugares. E é aí que entra a cartografia. Como a gente não pode estar presente em todos os lugares, a gente faz uso dos mapas, das plantas, dos desenhos, Prof. Vivian. O desenho infantil, ele diz tanto, ele é tão importante, porque a princípio as crianças pequenas, elas conseguem fazer o desenho do seu jeito, mas elas de alguma forma elas já são capazes de representar a sala de aula, o seu quarto, enfim. E aí então esses conhecimentos vão sendo aprofundados. As duas figuras da direita, elas estão mostrando, a mais da direita extrema, uma visão frontal de um certo lugar ali com seus elementos, assim como normalmente as crianças desenham. Mas o que a geografia vai ensinar? Como se constroem os mapas através de uma visão vertical, que é esse desenho que está mais centralizado aí no slide, que nos remete à possibilidade de interpretação futuramente de um mapa mais técnico, com características, né, mais específicas de um mapa. Então, a cartografia é fundamental, e você, professor, professora, vai encontrar ali no livrinho do primeiro ano, através de atividades do olhar geográfico e do desenho infantil, os primeiros princípios de construção do entendimento da cartografia. E eu estou lembrando aqui, professora Uda, justamente dessas atividades que vocês colocaram ali no livro, né? Justamente, sim, por exemplo, o desenho de uma sala de aula que parte-se, querendo ou não, mas como assim? Como entender cartografia nessa perspectiva? Eu lembro também que vocês colocaram ali no material, partindo do caminho que a própria criança faz, né? De quando ela sai da escola até ela chegar em casa, enfim. Sim. Tudo isso vai fazendo parte dessa leitura espacial que vocês tanto têm colocado aí como algo assim para dar ênfase mesmo dentro desse componente, certo? Certo, é isso mesmo. Os próprios trajetos dentro da escola, da sala de aula até a biblioteca, da sala de aula até o portão principal de entrada, a observação de todos esses detalhes, dos pontos de referência, proporciona uma construção fantástica da compreensão espacial da criança. Então, realmente,
vocês vão amar, professores, o livrinho. É isso aí, professora Uda. Professora Thaís, agora pensando um pouquinho dentro da nossa perspectiva, da perspectiva metodológica mesmo, como que vocês pensaram? Vocês falaram um pouquinho aí dos objetivos, de todos esses pontos que são necessários para a gente pensar geograficamente, né, falando, em como estimular e desenvolver na criança esse olhar espacial, essa percepção. Mas quando você fala assim, bom, eu tenho esses conceitos, ok, como que eu vou conseguir levar isso de uma forma, por meio da metodologia que a gente vai desenvolver para que isso chegue realmente na criança de uma forma mais assertiva, né? Como eu, professor, então, vou me apropriar dessas informações para, então, poder passar para a criança todos esses conceitos de uma forma mais real, mais prática. Então, como que vocês pensaram ao construir o material, falando agora da perspectiva metodológica mesmo, de forma a atingir os objetivos propostos? Conta um pouquinho para a gente como que vocês pensaram. Sim, professora Vivian, nossa perspectiva metodológica foi muito importante, porque a professora Uda é professora há muitos anos, eu também sou professora há muitos anos, mais de 20 anos trabalhando com os nossos alunos, e pudemos colocar dentro do material didático nossa experiência, nossa prática, diferenciando realmente do material anterior, porque este material ele tem maior interação com o aluno. Então, nós trabalhamos no sentido de utilizar metodologias ativas, onde o aluno terá maior interação com o professor, entre os pares, olhará a sala, terão dinâmicas onde acontecerão mudanças na sala que ele verá. Vou dar spoilers aqui, viu, professora Uda? Verá mudanças e depois ele vai voltar para a sala e a professora vai perguntar: o que aconteceu? O que mudou? Terão dinâmicas que ele olhará pela janela. O que ele está olhando? O que você está olhando? O que aconteceu de novo? Será que a sua visão foi a mesma do seu amigo? Então, essas intervenções mais dinâmicas, das abordagens que a professora Uda acabou de falar, sobre a observação geográfica, ela não é uma observação superficial, ela é uma observação do meio, das mudanças da natureza ao redor, das construções, da parte antropológica, né? Do que o homem está fazendo ali diante daquele meio onde ele vive. Então, a perspectiva metodológica, ela é baseada naquelas pirâmides que a gente estuda ali na Faculdade de Pedagogia, né? Da pirâmide de Glasser e de Bloom. A pirâmide de Bloom é um pouquinho anterior, porém, ela nos traz, vamos dar uma olhadinha aqui nas pirâmides, ela nos traz as formas de como aprendemos. Então, estamos utilizando essas práticas dentro do material didático. Então, veja bem, na pirâmide de Bloom, eu vou começar com a pirâmide da direita. Ela fala todos os estágios da aprendizagem até a criação, até a parte onde o aluno, onde quem está aprendendo, vai poder criar a partir daqueles conhecimentos que ele teve. E já a pirâmide de Glasser, ela mostra de que forma nós aprendemos através dos nossos sentidos. Então, qual que é a nossa proposta metodológica? Utilizar o máximo os 5 sentidos da criança. Então, terão muitas atividades de saída da sala de aula, de utilização de objetos para aumento da observação, para aumentar a observação, para aumentar a interação, o conhecimento, a entrevista entrará também como uma das formas metodológicas muito interessantes, onde o aluno pode conhecer o outro, ver a necessidade de mudança também no espaço. Enfim, são várias formas que nós colocamos dentro do livro para que enriqueça a sua aula e não fique somente livro, lousa, e seja realmente mais dinâmico e o aluno possa aprender muitas vezes brincando e também interagindo com os seus amigos. Tá bom?
Prof. Thaís, e aqui né, eu estou logo pensando já em todas as páginas ali que vocês foram construindo, né? Você está dando spoilerzinhos aí, e assim, olha, professor, quando você abrir o material, você vai realmente ficar encantado. Como você colocou, prof, desde a abertura de cada capítulo que você tem aí, você já tem uma inspiração com um visual que chama a atenção do aluno mesmo, para uma situação real, para algo que ele vai realmente experimentar. Prof. Thaís, então conta um pouquinho mais para a gente como que vocês pensaram na organização dessas atividades. Sempre ali, a gente percebe no momento em que há a construção ali dos capítulos, vocês trazem, obviamente, um embasamento teórico, e desse embasamento teórico, a ideia é que você parta disso, dessa visualização, dessa observação, então, para essa realização mais prática. Como que a gente percebe, então, isso na construção das atividades que vocês trouxeram para o material? Muito bem, professora. No primeiro ano, nós vimos a necessidade de criar com o aluno a conexão com a geografia. Eu sei que tem muitos professores que se interessam por geografia, quem gosta de viajar gosta demais de geografia, mas a criança pequena, normalmente, ela não sabe nem o que significa a palavra geografia, não é verdade? Então, o que nós pensamos? Em apresentar o componente curricular para ela. Então, nós fizemos todo um capítulo baseado na apresentação desse componente para a criança. O que é geografia? O que nós estudamos na geografia? Porque se pararmos para pensar lá no pré, eles tiveram algumas áreas de conhecimento, como eu, o outro e nós, né? Corpo, gesto e movimentos, traços, cores e formas, que são as áreas de conhecimento da educação infantil. Nas atividades dos alunos, então, o foco é muito a observação do meio, as atividades de alfabetização cartográfica, agora no primeiro ano, enfocando a parte de lateralidade, direita, esquerda, à frente, atrás, saindo, observando o meio, seria mais essa parte da alfabetização cartográfica. E também da responsabilidade social, o que eu tenho que pode ajudar o outro, o que o meu ambiente pode, o que eu posso fazer no meio ambiente para mudá-lo. Todas essas atividades são o enfoque do primeiro ano. Muito bom, profs. Eu estou assim, super animada e eu tenho certeza que os professores também que estão assistindo a gente aqui já estão super animados para pegar esse material mesmo e conhecer todas essas novidades. Mas tem uma coisa, assim, um detalhe muito, muito enriquecedor para essa nova edição, que é o nosso Manual do Professor. E vocês, meninas, vão concordar comigo que nós nos esmeramos assim muito para trazer essa novidade para o professor no sentido assim de encher os olhos mesmo deles, né? Por quê? O nosso manual agora, ele está muito mais rico, muito mais detalhado. Então, só recapitulando um pouquinho, o manual do professor agora, ele está no formato em U, onde a gente coloca a página do aluno reduzida, e ao lado dessas páginas nós trazemos, então, todas as orientações específicas página a página, atividade por atividade. Então, todas as orientações, elas estão muito detalhadas de como fazer a abordagem, o que é essencial em cada atividade, ressaltar para os alunos, o que focar, como começar, né, a abordagem de determinada atividade ou não. Nesse meio tempo, vocês inseriram ali as atividades práticas ou outras indicações de outras atividades também, como vocês mencionaram, pesquisas, enfim. Então, meninas, conta pra gente aqui, o manual ele não ficou assim algo surpreendente, assim, muito rico? Conta um pouquinho pra gente. Ficou lindo. A gente é suspeita, né, professora Ulda? Nós somos suspeitas, nós somos meninas geográficas, não adianta. Ficaram lindas as orientações didáticas. O que acontece, professora Vivian? Eu vou dar um recadinho muito sério para os professores. Se não tiver estudo e planejamento das orientações didáticas ao redor da página, não será possível
fazer todas essas atividades dinâmicas e fazer com que o aluno se desenvolva em todas as habilidades propostas pelo material didático. Então, é necessário que o professor planeje as suas aulas junto à coordenação pedagógica. Isso é extremamente importante. Leia o material. Há uns anos atrás, quando eu estava dando aula, muitas vezes você está sem tempo e aí você não leu o material, não leu aquelas orientações e aí de última hora você quer sentar na sala de aula e dar a aula. Infelizmente ou felizmente, nesse material, felizmente, né? Neste material não será possível você sentar e falar assim, deixa eu ver aqui hoje, o que eu vou dar hoje mesmo? Deixa eu ver aqui. Não será possível, porque este material, ele tem situações em que você tem que preparar a aula com antecedência. Então, muitas vezes você vai ter que, por exemplo, convidar alguém para entrevista, colocar algum objeto dentro da sala, diferenciado, onde o aluno vai ter que ter aquela observação geográfica, como nós falamos anteriormente. Então, se o professor não estudar, vou até dar um tempo aí, pelo menos um mês antes esse material, dificilmente ele vai conseguir aprofundar de uma forma plena tudo aquilo que planejamos para o seu aluno. Então, isso é muito importante para você organizar os seus materiais, solicitar materiais diante da coordenação. Então, eu preciso de um globo terrestre, eu preciso de uma janela que vai precisar aí no primeiro bimestre, ou montar uma janela. Enfim, esses materiais devem ser realizados, montados, executados com antecedência. E por isso que eu coloquei nesse slide o seguinte termo: equipe administrativa e professores, unidade. O que quer dizer isso? Vocês todos serem unidos. A coordenadora precisa te apoiar nesse sentido, professor, de que você precisa daquele certo material, com antecedência, precisa enviar o convite para aquele entrevistado, precisa solicitar alguma coisa junto à direção, às vezes para ser adquirido, para ser comprado pela escola, e isso deve ser feito com antecedência. Não tem como fazermos o trabalho que foi proposto aqui sem o planejamento organizado e antecipado das atividades. Prof. Thaís, eu acho que vale super a pena a gente reforçar o que você está colocando, que o objetivo maior do nosso manual nessa nova edição, ele vem com um trabalho muito mais formativo, ou seja, o professor, ele realmente, como você mencionou, assim como todos os outros materiais, mas esse, assim, de forma muito especial, ele vem colaborar mesmo para esse crescimento do professor, para esse crescimento da visão, não só do componente, mas a visão pedagógica também. Então, é óbvio que para a gente conhecer mais, é preciso estudar mais, é preciso um planejamento, é preciso que a gente realmente busque, né? E não tem como realmente a gente entrar em sala de aula sem que haja esse planejamento prévio. E aí você pode estar pensando, né, professor, nossa, mas do jeito que elas estão falando, parece que a gente vai ter muito mais trabalho. É pelo contrário, queridos. Quando vocês pegarem o material na mão, vocês vão perceber que o manual ele ficou de uma forma tão detalhada, tão rica, que realmente está tudo bem mastigadinho para que você coloque em prática somente as ideias, as sugestões que estão aí. Mas, para que isso possa acontecer, é necessário haver essa unidade, esse empenho de todas as partes, né, dentro do processo aí, para que vocês possam, então, conseguir atingir os objetivos na perspectiva final aí da aprendizagem significativa. Então, por exemplo, professora Vivian, desculpa, por exemplo, a solicitação do professor para uma atividade no pátio de lateralidade, de coordenação motora. É fundamental na geografia, a partir do início da alfabetização cartográfica, o aluno desenvolver a sua lateralidade. Então, o professor ele tem que solicitar a ajuda de quem? Do professor de educação física, da orientadora educacional. Então, todos esses componentes, essas pessoas, irão auxiliar na prática
da realização das atividades geográficas. E todos, então, desenvolverão de uma forma unida, cada aluno ali dentro da sala de aula. Isso aí. Então, o manual, ele precisa ser conhecido, estudado, para que ele possa ter sentido, para que ele possa ter significado, né, para o dia a dia aí da sala de aula. E, professor, quando você pegá-lo em mãos, você vai ver, assim, quanta riqueza, quantas informações interessantes. E a outra novidade também que a gente percebeu, e a gente caminhando aí para as informações finais aí sobre o componente geografia, é com relação ao nosso novo portal também. Professora Uda, professora Thaís, também ao construírem os materiais, não só na perspectiva do material que vocês receberão impresso, mas também além de todas as indicações que estão ali no material, elas também se preocuparam em criar uma gama de recursos que estarão disponíveis no portal. Então, todos esses recursos que estarão lá no portal, eles estão indicados ali no manual pelo ícone alerta. Quando você abrir o seu manual, você vai ver ali que tem um íconezinho vermelhinho com uma exclamaçãozinha assim nele. Você vai perceber esse ícone lá. E quando você abrir o material, ele vai indicar que tipo de outros materiais extras estarão disponíveis para você. Então, lá no nosso portal, no portal cpbedu.me, esses materiais estarão disponíveis. Lá no portal você encontrará o livro digital, que você poderá visualizar e projetar caso achar necessário. Você vai encontrar também outras atividades interessantes. Eu vou deixar as meninas contarem para vocês um pouquinho aí do que os professores poderão encontrar, além de tudo que estará já descrito no manual. O que o professor conseguirá encontrar mais lá, professora Thaís, professora Uda? Um dos diferenciais do material didático, mesmo no livro, é a utilização da tecnologia. Muitas atividades serão feitas utilizando o GPS, o Google e todas as outras ferramentas de internet que serão necessárias para a alfabetização cartográfica do nosso aluno. E no portal, nós colocamos mais coisas, recheamos muito mais o material pedagógico de vocês, com atividades complementares, que você vai poder fazer revisão para a prova, você vai poder fazer fixação de conteúdos em sala de aula, um quiz de perguntas, tem materiais pedagógicos extras, joguinhos, cards, outras ideias que nós colocamos ali, pesquisas que nós fizemos também, onde colocamos atualidades, podcasts, vídeos, músicas, que complementarão a sua aula, enriquecerão, trazendo muita alegria e muita diversão para o aprendizado da geografia na sala de aula. Isso mesmo. E olha, profs, além de tudo isso também, as meninas, do que as meninas já falaram, vocês vão encontrar também lá sugestões para questões avaliativas que vocês poderão adaptar para a realidade de vocês. Vocês vão encontrar também sugestões de um percurso didático também. No início de cada capítulo, quando vocês abrirem ali o material, vocês vão perceber uma série de informações assim bem detalhadas. E junto com essas informações, lá no portal a gente estipula, a gente deixa como sugestão para vocês o número de aulas que você pode trabalhar cada um dos capítulos e como todas as atividades elas poderão ser distribuídas ao longo de cada uma dessas aulas. Então é super interessante, é um planejamento já prévio para que você possa se organizar e você vai encontrar isso também lá para o componente de geografia. Além, como a gente mencionou, o manual ele vem numa perspectiva formativa. Então lá no portal a gente tem essa ampliação também para ajudar você, professor, a contextos complementares, contextos sobre assuntos específicos que tratam do componente de geografia, para que você possa também ampliar o seu repertório, ampliar o seu conhecimento nessa área. Além disso, também, professor, fica lá à disposição, como a professora mencionou, vários links, né, para vocês pesquisarem mais. Ou seja, estudando um pouquinho mais geografia, vocês vão se tornar aí expert mesmo no componente, compreendendo um pouquinho mais como funciona e como vocês poderão desempenhar de forma bem satisfatória todo o trabalho em sala de aula.
E meninas, não tem como, né? O professor agora precisa mesmo folhear todo esse material, conhecer, esmiuçar tudo que a gente está oferecendo ali. E é só mesmo conhecendo, abrindo, manuseando, olhando todas as páginas, querendo entender. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, professor, nós estamos à disposição. Professora Uda, professora Thaís também estará à disposição sempre que necessário. Vocês têm aí o nosso canal, né, de contato, de atendimento, que vocês podem entrar em contato com a gente sempre que necessário para tirar dúvidas, também dar sugestões, opiniões, e a gente sempre vai estar à disposição aqui. Meninas, eu quero agradecer por essa oportunidade, por esses momentos que a gente teve aqui juntos, de conhecer um pouquinho mais sobre o componente de geografia, o que esperar para essa nova edição, o que os professores também vão encontrar agora ao abrirem esse novo material, toda essa construção nova, das atividades, dessa parte formativa, dos conhecimentos específicos que são necessários para o desenvolvimento das habilidades para as crianças nessa faixa etária. Eu já fiquei super curiosa e tenho certeza que os professores também vão amar todas as novas construções aí, esse novo material. Deus possa continuar abençoando vocês, você também, professor, que logo mais estará aí em contato com esse novo material e no próximo ano já estará aí em contato com os novos alunos também, disseminando novos conhecimentos. Essa é a nossa intenção, que você possa então, se apropriar de todas essas novidades e utilizá-las da melhor maneira possível. Professora Thaís? Um beijo para todos, Deus abençoe vocês no trabalho de vocês na sala de aula. Prof. Uda? Desejo que as aulas de geografia sejam um sucesso e que vocês desenvolvam cada vez mais o olhar geográfico, que é muito maior do que um olhar de turista apenas sobre o espaço. E que Deus abençoe, que seja um ano ótimo de muitas realizações no componente geografia. Profs, muito obrigada mais uma vez. Professores, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.